Oi, pessoal! Vamos apresentar aqui a definição de espaço vetorial e utilizá-la para resolver um exercício do nosso material. Ao iniciarmos o estudo do nosso capítulo, revisamos a definição sobre vetores no plano e no espaço, e realizando a soma usual de vetores, bem como a multiplicação por escalar, destacamos que cada uma dessas operações possui 4 propriedades e que, dessa forma, esses conjuntos com essas 8 propriedades são chamados de espaços vetoriais. O interessante nesse estudo é perceber que existem muitos outros conjuntos que possuem essas mesmas 8 propriedades dos vetores no plano e no espaço. Assim, de forma mais geral, todos eles foram classificados como espaços vetoriais. Assim, quando nos referirmos a um conjunto V não vazio, onde estão definidas as operações de adição e multiplicação por escalar, e que ao operarmos esses elementos de V entre si, essas 8 propriedades são válidas. Na adição, a associatividade nos mostra que podemos escolher a ordem que vamos operar os elementos, podendo começar com a soma de U mais V, ou então com V mais W, que o resultado não se altera. Na adição, podemos trocar a ordem dos elementos ao somá-los. Conseguimos também encontrar no conjunto V um elemento que é chamado de elemento neutro, pois não altera o valor de U, e um elemento oposto ou simétrico que anula o elemento U, resultando no elemento neutro da adição. Temos que calcular atentamente o elemento neutro, pois nem sempre ele é zero. A multiplicação por escalar também possui 4 propriedades. Podemos fazer a distributividade de um escalar em relação à soma de 2 vetores, ou distribuirmos 2 escalares em relação a um vetor. Podemos encontrar uma constante k, chamada de unidade ou elemento neutro, que ao multiplicar o elemento u, não o altera. Aqui também devemos ter cuidado, o elemento neutro nem sempre é 1, dependerá de como a operação está definida nesse conjunto. E a última propriedade que relacionamos é a associatividade dos escalares na multiplicação por escalar. Sendo essa a definição de espaço vetorial, percebemos que para verificarmos se, dado esse conjunto com as operações definidas, ele é um espaço vetorial, teremos que seguir os seguintes passos. Primeiro, escolher 3 elementos que pertencem a esse conjunto V. Mas não é tomar 3 exemplos, é escrever 3 elementos de forma geral, pois queremos demonstrar que as propriedades são válidas para qualquer elemento do conjunto. Depois, vamos então substituindo esses elementos no lado esquerdo da equação e verificamos se obtemos a expressão do lado direito da equação. Outra forma de fazer a demonstração é calcular separadamente cada lado. Usamos esse procedimento para demonstrar as propriedades A1, A2, M1, M2 e M4. As propriedades que envolvem demonstrar a existência dos elementos neutro ou do elemento unidade são trabalhadas, então, a partir da igualdade. E, no final, então, comparamos os 2 lados da equação, conseguimos determinar quem são os elementos procurados, ou então concluir que eles não existem. Vejamos, então, um exemplo de como verificar se um conjunto dado, com suas operações de adição e multiplicação por escalar, é ou não é um espaço vetorial. O conjunto, então, que nós vamos considerar é o conjunto Pn, de todos os polinômios de grau menor ou igual a n,
E as operações que usaremos para somar dois polinômios desse conjunto ou multiplicar por uma constante são as operações usuais. Qual é a forma, então, dos elementos que estão dentro desse conjunto e que tomaremos para trabalhar? Se o grau de cada polinômio é n, muitos são os exemplos, os elementos que estão dentro desse conjunto, como esse polinômio de grau 8, esse de grau 3 ou esse de grau 11. Mas para representar todas as possibilidades, nenhum deles serve. Na nossa demonstração, teremos que usar uma expressão na forma geral, que descreva como é a forma de todos os elementos desse conjunto. Então, tendo então a ideia de que serão com esses elementos que vamos trabalhar, iniciaremos então a solução do exercício. Como dissemos, começamos escrevendo 3 elementos do conjunto, com variável t aqui e com coeficientes diferentes um do outro, né? Porque aqui nós estamos trabalhando com Pn, que são polinômios. Então, escrevemos um polinômio de grau n A, um polinômio de grau nb e um polinômio de grau nc. Usando estas expressões e sabendo que estamos trabalhando com as operações usuais de soma de polinômios e multiplicação por escalar, vamos verificar que as 8 propriedades são satisfeitas. Para verificar a comutatividade, temos que escrever a soma de A mais B e de B mais A, comparando depois, então, se elas vão ficar iguais. Agora, temos que substituir A e B por elementos do conjunto genérico e somá-los. Substituímos, então, pelos polinômios A e B, e a soma é realizada somando-se os coeficientes de mesma potência. Agora, dentro de cada parênteses, temos coeficientes que são números reais. Então, aqui na soma de B mais A, podemos aplicar a comutatividade desses números reais. Então, para cada termo Bn mais An, teremos An mais Bn. Bn menos 1 mais An menos 1, comutando, fica An menos 1 mais Bn menos 1. E assim todos os termos dos parênteses. Feito isso, podemos então comparar a equação 1 e a equação 2 e concluirmos que elas são iguais. Assim, a propriedade comutativa é válida. Da mesma forma, a associativa é válida. Substituindo A, B e C pelos polinômios correspondentes, vamos primeiro somar A com B, somando os coeficientes de mesma potência. Somando depois com C, ficamos em cada parênteses com os coeficientes de cada potência. Como são números reais, podemos associar B com o C dentro de cada parênteses e reescrever essa soma na forma em que primeiro somamos os polinômios B e C e depois somamos o polinômio A. Obtivemos, então, que A mais B mais C, né, começamos por esse lado esquerdo da equação, ele é igual a A associado com B mais C. Queremos agora verificar a existência e unicidade do elemento neutro, 0, que satisfaz a propriedade que um elemento A mais o elemento neutro resulta no próprio elemento A. Embora saibamos que nos números naturais o elemento neutro é 0, aqui, como estamos trabalhando com espaços vetoriais que conterão elementos como polinômios, matrizes, funções, temos que encontrar um elemento pertencente a este conjunto que faça esse papel. Assim, definimos um elemento 0 que seja da mesma forma do conjunto B.
conjunto V. E nesse caso, 0 deve ser um polinômio de grau n. Agora, nosso trabalho é calcular os valores dos coeficientes Bn, Bn-1, B1 e B0 para mostrar que esse elemento neutro existe e é único. Assim, substituindo então os polinômios na equação, obtemos então que esses polinômios, né, que estão à esquerda e o que estão à direita devem ser iguais. Então, realizando a soma de A mais o B, cada termo, associamos os coeficientes de mesma potência e chegamos, então, numa igualdade de polinômios. Esse polinômio do lado esquerdo deve ser, então, igual ao polinômio do lado direito. Para que isso aconteça, os coeficientes das potências correspondentes eles devem ser iguais. Então, aplicando essas condições, nós vamos obter as seguintes equações. O coeficiente AN mais BN do termo TN deve ser igual a N de TN, e assim sucessivamente para cada potência. Resolvendo, então, cada uma dessas equações, nós vamos obter, então, que AN mais BN é igual a EN. Por isso, fizemos o cancelamento da potência Tn. E aqui, aplicando o simétrico de AN, que é o termo menos AN, obtemos que BN deve ser igual a 0. Realizando o mesmo procedimento em todas as outras equações, vamos obtendo que cada um dos coeficientes do polinômio vai dando igual a 0. Assim, obtivemos que para todo Bn ele vai ser nulo. Então, conseguimos resolver todas as equações e em cada uma delas a solução foi única. Concluímos, então, que existe o elemento neutro da soma e ele é o polinômio nulo. Existindo o elemento neutro, vamos verificar se existe elemento simétrico para todo elemento do conjunto V. Nesse caso, vamos verificar se existe um polinômio B que, somado com o polinômio A, anula esse polinômio, ou seja, resulta no elemento neutro da adição. Assim, substituindo esses dois polinômios na equação A mais B igual a 0, trabalharemos com essa igualdade da mesma forma que na propriedade anterior. Aplicando a igualdade de polinômios, obtemos que cada coeficiente dessa soma, que consiste nesse polinômio do lado esquerdo, deve ser igual ao coeficiente do polinômio que está no lado direito, que nesse caso é o polinômio nulo. Então, assim, cada BI vai ficar determinado como o simétrico de AI, porque em cada uma das equações, nós podemos aqui aplicar o cancelamento, obtendo que AN mais BN é igual a 0. Para obter o termo BN, aplicando o simétrico na equação, nós vamos obter que BN vai ser igual ao simétrico de AN. E esse resultado vai ser equivalente para todas as outras equações que nós temos para resolver. Então, a gente pode generalizar de forma que cada coeficiente BK do polinômio simétrico vai ser igual ao simétrico do A, para todo o K que vai de 1 até N. Então, como nós conseguimos resolver todas as equações de forma única, concluímos que existe um único elemento simétrico para N, que vai ser tomando os coeficientes desse polinômio como os simétricos dos coeficientes do polinômio A.
Assim, até aqui, verificamos que as 4 propriedades da adição usual de polinômios é válida em Pn. Verificaremos agora as propriedades da multiplicação por escalar. Comecemos multiplicando a soma de 2 polinômios por um escalar k. Após somar os termos de a e b, podemos então multiplicar cada um desses parentes por k, fazer a distributividade, pois nos números reais vale a distributividade. Como vale também a comutatividade e a associatividade, nós vamos organizar essa expressão resultante de forma que fiquemos com k multiplicado por todos os termos do polinômio a e k multiplicado por todos os termos do polinômio b, resultando então que essa expressão final é k vezes a mais k vezes b. Então, concluímos que, quando multiplicamos a soma de a mais b multiplicada por k, ela fica igual à multiplicação de k vezes a mais k vezes b, mostrando, então, que vale a propriedade distributiva em relação à adição de polinômios. A distributividade em relação à adição por escalar também é válida, pois se multiplicarmos um escalar k1 pelo polinômio a e somarmos com a multiplicação de um escalar k2 pelo mesmo polinômio a, podemos usar a distributividade dos números reais, em cada um desses termos. Podemos também usar a comutatividade. Então, esses termos, eles podem comutar, trocar de lugar. Para reescrever essas expressões e observar, então, que aqui todos os termos que têm a mesma potência podem ser somados. E observando, finalmente, que todos os termos dessa soma têm o fator k1 mais k2, colocamos esse termo em evidência e dentro do parêntese, então, obtemos a expressão do polinômio a, chegando à conclusão que k1 vezes a mais k2 vezes a é igual à soma dos escalares vezes o a. Queremos agora verificar a existência do elemento neutro k na multiplicação por escalar, tal que esse k vezes o polinômio a resulte no próprio polinômio a. Assim, multiplicando k pelo polinômio a e comparando com o lado direito, que é o próprio polinômio a, percebemos que essa igualdade vai ser possível somente se nós tivermos o escalar k igual a 1, ou seja, 1 vezes o a é igual a. E assim mostramos que existe o elemento neutro da multiplicação por escalar. Por último, verifiquemos que a propriedade associativa na multiplicação por escalar é válida. De fato, iniciando pela multiplicação do polinômio a pelo escalar k2, realizamos a distributividade de k2 e depois a distributividade do k1. Usando a comutatividade dos números reais, podemos trocar a ordem dos produtos k1, k2 por k2, k1 em cada um dos termos da nossa expressão. E depois, então, como o k2 está presente em todos os termos, podemos colocá-lo em evidência, observando que dentro do parênteses vamos obter a expressão também de k1 multiplicado por todos os termos do polinômio a, obtendo então que o produto de k1 por k2 vezes a é igual a k2 vezes o produto de k1 vezes a.
Verificada que as 8 propriedades são válidas, podemos então concluir que Pn, com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. A partir desse exemplo, tendo a ideia de como realizamos a demonstração de que um conjunto com as 2 operações definidas é um espaço vetorial, procure realizar os outros exercícios propostos e bom estudo!